É com enorme satisfação que nós damos início a mais esse painel sobre memória biológica e memória social. Antes de apresentar os membros da mesa, eu queria fazer uma comemoração que se impõe. Essa atividade é a 50ª conferência este ano do ILEA. Nós tivemos cerca de no primeiro semestre e no segundo semestre, totalizando 50 painéis dos mais variadas áreas, tentando exatamente construir a interdisciplinaridade, o multidisciplinar e enfocando as grandes questões sociais, políticas e científicas e culturais da nossa época. Nós tivemos cerca de 98 expositores, dos quais a grande maioria da URGS, mas tivemos 23 pessoas de fora, 11 estrangeiros. Então, estou comemorando exatamente dia 10 de dezembro, iniciando da gestão. Eu queria, de público, em primeiro lugar, agradecer aos funcionários e bolsistas do ILEA. Eu pediria uma manifestação de todos. Então, nossos funcionários, Edmeia Funian, Marilene Franco, a secretária, Edmeia está aqui, Marco Antônio Miller, que está lá, Tamires Paim, que está por aí também. São nossos 4 funcionários, os nossos bolsistas, Anaí Guimarães, Andréa Halpe, Átila dos Anjos Barros, e Elizabeth Vargas, Patrícia Trindade, que é a nossa rainha do Facebook. Nós já tivemos 40 mil acessos numa semana no Facebook, a nossa média são 2 mil por semana. O Rafael Dalacorte, que está lá atrás, a senhora Silvia Mata e o Iago Silveira, e ainda os funcionários Anaína, Vitor e Márcia, terceirizados. Então, eu queria agradecer muito a esses funcionários que teriam lá. Agradecer a toda a coletividade da URGS, que entendeu um pouco essa gestão do ILEA, tentando realmente fazer um centro, um Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Nós sediamos aqui uma atividade com os 6 centros de estudos avançados do Brasil, o que está em formação, encabeçado pelo professor César Barreira, no Ceará, temos na USP, na Unicamp, o FMG, o FRJ e na Unilo. E eu queria, em primeiro lugar, render minha homenagem ao professor, então reitor Elgio Trindade, que foi quem teve esta ideia, que começou, aos meus 5 antecessores, e agradecer publicamente ao reitor Carlos Alexandre Neto, ao vice-reitor Buioca, por todo o apoio que tem dado. Nós estamos nesse momento lançamos um edital chamado RIMPES, Rede Interdisciplinar e Multidisciplinar de Pesquisa, que visa então a dar uma oferta universal, meritocrática, com critérios científicos, a grupos, a redes que vão se trabalhar na ILEA, em espaços conjuntos. Conseguimos inicialmente R$100 mil para essas redes, mas certamente vamos conseguir mais, e estamos fazendo uma reforma de 300 metros quadrados, onde será instalado, como está previsto no Estatuto, o Centro de Informações do ILEA. Nós estamos com 30 computadores comprados, estocados. O projeto arquitetônico já está em elaboração, já temos a verba para fazer a obra. Então, esperamos aprofundar o nosso trabalho enquanto Instituto de Estudos Avançados. Fomos aceitos na rede mundial de Bayer, Universo Presidente Institute of Advanced Studies. Estivemos em Vancouver, no Canadá, em setembro, fomos aceitos, nós e a USP, são 2 únicos centros brasileiros. E eu queria então, e também, finalmente, agradecer ao Conselho Deliberativo do ILEA, que representa a professora Ione Alvich, que é a nossa vice-diretora, que eu agradeço, diretor. E temos um novo conselho, que vai tomar posse dia 7 de janeiro. E, finalmente, queria agradecer a todos os
funcionários, estudantes e professores da USP que têm vindo aqui. Já tivemos cerca de 2.000 pessoas em todas as palestras, estamos no YouTube e tivemos, como eu falei, esse acesso pelas redes sociais. Bom, o tema de hoje é exatamente memória biológica e memória social. Nós temos dois expositores e um debatedor. Em primeiro lugar, o nosso amigo, o professor Ivan Antônio Izquierdo, que é médico e doutor em medicina pela Universidade de Buenos Aires, professor titular dessa universidade, também professor titular de medicina da PUC, coordenador do Centro de Memória e coordenador científico do Instituto do Cérebro. Recebeu mais de 60 prêmios e distinções nacionais e internacionais, formou até 802 mestres e doutores, que estão em universidades do Brasil e do exterior. Descobriu os principais mecanismos moleculares da formação, evocação, manutenção e extinção das memórias, dependência do estado endógena e a separação funcional de memórias de curta e longa duração. Tem distinções como a Grand Cruz do Método Científico, o Prêmio Conrad Welser, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Ciências e de outras academias, doutor Orlando Scalzi, da Universidade do Paraná, Córdoba e professor honorário do professor Buenos Aires de Córdoba. E a gente tem a presença do professor Salzano, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, que tem sido também um grande apoiador nosso. O professor César Barreira, sociólogo, graduado pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Sociologia pela UNB, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em École de Ciências Sociais de Paris e no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. É professor titular de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, coordena há 20 anos o Laboratório de Estudo da Violência, pesquisador no âmbito CNPq, membro, pesquisador, gestor do INCT, Violência, Democracia e Segurança Cidadã, atualmente no Conselho Deliberativo do CNPq, foi diretor da UNPOC, Centro Nacional de Relações Sociais, foi secretário executivo-presidente do Centro Brasileiro de Sociologia, atual membro do Conselho Diretivo do Conselho Latino-Americano de Sociologia, foi professor estudante da Universidade de Miami e foi diretor da Academia Nacional de Segurança Pública do Ceará e tem uma série de livros publicados, como Cria Atalhos do Poder, Firme por Encomenda, Cotidiano Despedaçado e várias coletâneas editadas na Colômbia e no México. Orientou 37 dissertações de mestrado e 27 teses de doutorado. Eu queria agradecer muito a presença do professor César Barreira, do professor Ivan Izquierdo. E o nosso convidado surpresa é o professor Arnaud Salles, que está dando conferências aqui, professor emérito da Universidade de Montréal, Canadá, doutor d'État pela Universidade de Paris, especialista em Sociologia Econômica, Relações Privadas, Responsabilidade Social das Empresas, Conhecimento e Transformações Sociais, tem o título de Chevalier de l'Ordre des Femmes da Académie da França, com os colegas no Conselho da Associação Mundial de Sociologia, autor de diversos livros, e recentemente este livro chamado Sociology Today, Social Transformation in Globalized World, publicado pela SEIS de Londres, a quem eu agradeço muito o convite, que foi em absoluta antecedência de 12 horas. E o professor Arnaud Salles é um grande especialista em teoria sociológica e está aqui nos acompanhando o nosso doutor aqui pela Leandro Heider, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que também está lançando um outro livro chamado Olhares Contemporâneos da Sociologia. Bom, então temos realmente uma empreitada multidisciplinar. Eu passaria a palavra ao professor Ivan Izquierdo. Mais alto? Aí está melhor? Tá. Bom, e
io qua partecipo da una maestria. Una volta avevo 56 anni nesse tipo de atividade, comecei desde novo, já fui de uma colega e comecei muito cedo, porque pouco porque gostei desse caso e na verdade continuo gostando e continuo ficando. Então aí vamos lá. Hoje vou falar aqui sobre um tema, agora que a neurociência está de moda, está na moda e se aplica demasiado o nome neuro a muitas coisas. Se fala em neuroliteratura, neuroinstituto. Na verdade, o sistema nervoso, que aquilo que se denota pela palavra neuro, governa todas as atividades dos seres humanos e não humanos também. Não os vegetais, porque não tem sistema nervoso. Mas, lamento, eu não posso falar mais rápido, desculpa. Mas, e isso também não dá mais. Então, estamos no limite, vamos. Então, vamos. Bom, então, mas eu vou falar de como o sistema nervoso governa todas as atividades. E o faz através da memória que tem. O sistema nervoso faz as coisas que faz porque se lembra de como se faz. E se lembra porque alguma vez aprendeu. Então, vamos tentar fazer um rápido de definições. Se chama aprendizado aquilo que se faz na escola, se faz na vida diária, que é a aquisição de informações diversas através de experiência. Uma aula é uma experiência, e aquilo que a aula ensina é o aprendizado. Aquilo que se aprende, toda essa informação se aprende totalmente consolida, formando memória. O sea, armazenando y evocando esa información. La memoria es almacenamiento y evocación de información. Eso se hace con aquella información que es adquirida a través de la experiencia. Por repetir, como ejemplo, una aula, una palestra, una experiencia, esto es una experiencia, lo que se aprende aquí es aprendizaje, lo que se aprende aquí es aprendizaje de comportamiento. Entonces, aquisição é o registro dos sinais produzidos pelas experiências que se produzem. Eu produzo vozes, todos vocês produzem rostos, dos rostos que a gente enxerga e das vozes que eles emanam, são os sinais que produzimos. E não registramos esses sinais através do processo chamado de aquisição ou aprendizado, é um sinônimo, aprendizado e aquisição. E também dos pós-efeitos. Olhamos um rosto qualquer, fechamos os olhos e o rosto persiste nele el mundo da mais. Isso pode ser, isso tem para todos os estímulos que são aí. Vemos o sol e depois uma o sol fica luminoso durante o certo tempo. Esses são pós-efeitos, todos os tempos que têm objetivos. Consolidação é nada mais do que a tradução desses dados, daquilo que se adquire através das experiências, para a linguagem cerebral. A linguagem cerebral é feita por sinais bioquímicas e elétricas, sinais elétricos que se desencadeiam, sinais bioquímicas e sinais bioquímicas que levam à produção de sinais elétricos. Essa é a linguagem cerebral. Uma linguagem é uma transdução de algo muito diferente. Esse é o primeiro mistério da memória, que é como se transforma aquilo que a gente enxerga, passarinhos voando, caras bonitas, caras feias, árvores, etc., automóveis, em sinais bioquímicos e elétricos entre neurônios. Essa é a primeira transdução, a primeira mudança de tudo, de natureza do que enxergamos, do que ouvimos, ou do que chegamos, ou lemos, para formar mensagens que se guardam no cérebro, formam-se arquivos de memória. A formação de memórias também se denomina consolidação da memória e a consolidação também se denomina formação, são dois sinônimos. Existem dois tipos de consolidação. A consolidação celular, que se deve chamar assim, e que dura entre 3 e 6 horas. Antigamente se pensava que durava segundos ou minutos, agora sabemos que dura, graças ao trabalho meu e de alguns outros, que dura 3 a 6 horas. E ocorre em vários lugares definidos do sistema nervoso central. O hipocampo, que é uma estrutura localizada no lobo temporal, a amígdala, que também é do lobo temporal, o córtex entorrinal, que é o córtex ao qual projeta e do qual recebe o hipocampo, e o córtex parietal posterior, que foi descoberto um papel para ele na formação de memória há pouco tempo. O córtex pré-frontal participa inicialmente também na formação de memória através de um tipo de memória que é a memória de trabalho, que já veremos que
Y después existe otra forma de consolidación, que es consolidación de sistemas. Comienza al mismo tiempo que el anterior. Con los momentos que se recibe información, que se adquiere información, dura días. En vez de durar 3 a 6 horas, dura días, semanas o años. Los cortes sensoriales secundarios y prefrontales. Pueden notar el control de las memorias. Y por eso crear memorias eventualmente falsas. La memoria falsa soa como un pecado terrible, ¿no? Todas nuestras memorias tienen algún poco de falsidad y todos tenemos memorias falsas. Todos nos lembramos la carinha alegre de un compañero de colegio porque estábamos de él cuando era pequeño. Después nos vimos de él como canales más tarde en la vida y vimos que carinha esa estaba denotando una barbarisca y hace un animal. Mas nós achamos ainda uma carinha bonita e fazemos memória para não ele continua sendo aquele gurizinho bom para o resto da humanidade, para ser um Hitler da vida. Então, existem componentes emocionais em todas as vidas. O ser humano, talvez todos os amigos, não temos nenhum momento de nossa vida que seja emocional. Então, em todos os momentos de nossa vida existe algum tipo de emoção ou vários tipos de emoção convivendo ao mesmo tempo, uma bonita ou uma feia. Todos estamos em determinados momentos um pouco mais alegres, um pouco mais tristes, isso já é uma emoção. Todos lembramos com agrado da carinha daquele companheiro, com desagrado da carinha dele adulto. Todos temos isso e constantemente isso pervade nossa percepção e nossa memória. Em todo momento é assim. Não existe um momento sem isso. Tá? Não existe a vida emocional, não nos seres humanos, não nos mamíferos, pelo menos, talvez não em nenhum animal. Todo o que fazemos ocorre contra o fundo de emoção. Agora, todas as memórias, portanto, no momento de serem adquiridas, no momento de serem feitas depois, se associam com emoções e convivem com elas. A amígdala basolateral é um conjunto de núcleos localizados na ponta do lobo temporal que é ativada pelas emoções e os registros. Existem vias, uma delas utilizando noradrenalina como neurotransmissor, outras utilizando dopamina como neurotransmissor, são bem grandes e são ativadas pelo alerta emocional. Inervam essas vias, têm origem baixo no cérebro, em estruturas primitivas dele, e inervam o resto do cérebro, hipocampo, amígdala e córtex, estruturas que fazem memórias, entre outras coisas. E o fazem através da estimulação de vários sistemas enzimáticos, agora muito bem conhecidos, também graças ao trabalho do nosso laboratório em boa parte, e que promovem a ciência proteica. Então, a ativação emocional, através destas vias, acaba estimulando a ciência proteica, que convive com e é parte das memórias. A ação destas vias, através desses processos, pode modular as memórias. Modula sempre. Agora, às vezes, se incorpora também a memória como informação durante a consolidação. Se ocorre isto último, sua reiteração na hora da evocação, atua como dica. E se cria algo que se denomina dependência de estado. Isso foi descoberto em um ano por mim, no ano 84, com Renato Dias, aqui na Bioquímica de Porto Alegre, da URGS. E a memória que se grava, isso vou entrar nisso daqui a pouquinho. A memória que se grava melhor e com mais detalhes e dura mais tempo são as que têm um forte componente de alerta emocional. A noradrenalina cerebral e a adrenalina circular, um hormônio muito parecido ao anterior, fortalecem a consolidação. São dois grandes fatores que fortalecem a consolidação. O hormônio adrenalina, produzido pela suprarrenal, e a noradrenalina liberada pelo nervo simpático ou liberada no cérebro pelas fibras noradrenais. Se o alerta for exagerado e configura um estresse não é nada mais do que um alerta exagerado, o efeito é o oposto. A memória pode não ser bem gravada e o glicocorticoide, que são substâncias liberadas por outra região do suprarrenal, outra glândula paralela à anterior, localizada junto com ela, inibe a consolidação. São o típico hormônio do estresse, o glicocorticoide, a adrenalina em parte também o é, mas esta inibe a consolidação, o glicocorticoide. A adrenalina e a noradrenalina fortalecem a consolidação. Alguém vai perguntar, e por isso já respondo antes, sobre os brancos. O famoso branco das memórias. Os brancos que todos sofremos alguma vez, estamos por cantar e cadê a letra da canção? Estamos por recitar uma poesia e começava com o quê? Tá? E se alguém não ouvir, a gente não sabe como ir no
vírus, los virales, entonces precisa matica para funcionar. Ese franco que es una amnesia transitoria y que siempre ocurre en momentos de evocación, sobre tensión cuando estamos ansiosos, de tal ansiedad o estrés, hay sobre mecanismos noradrenérgicos, los corticoides liberados por la suprarrenal, hay durante la ansiedad o estrés sobre mecanismos noradrenérgicos que están envolvidos en la evocación, el hipocampo y la amígdala, y los inhiben. En todo caso, su inhibición es producida por los corticoides de mecanismos noradrenérgicos, los hipocampo y la amígdala. Esos son raros, no son peligrosos, acontecen con todo el mundo. Hasta con Frank Sinatra debe estar conocido alguna vez. La primera vez que le cantó, más probablemente que a uno. A ver. Dependencia del Estado. Una tarifa aprendida en un determinado estado, por ejemplo, por una droga, por un estado mental, o por la liberación de hormonas, eso es muy común. Por el momento de liberación de hormonas sexuales, nos lembramos de cosas sexuales. No nos lembramos de cosas dolorosas, o la fome, o la sede. No nos lembramos del formato de un bonde, no nos lembramos de sexo. Cuando estamos con sede, nos lembramos de tomar agua y ni los sexos que ni nos van en un momento tomar agua, no sexo, si no vamos a morrer. Entonces, siempre existe como estado que trae evocación de memoria. Y una tarea aprendida en un determinado estado, a sede se aprende cuando estamos con sede, es evocada cuando el animal se pierde de nuevo necesitado, se pierde de nuevo con sede. Una memoria consolidada en un estado endógeno será evocada mejor en ese mismo estado, cuando se liberen los mismos neurotransmisores o hormonas. Eso fue descubierto por un amigo mío llamado Dormente en el 78 y estudiado y demostrado en animales por mí en 84 por un belga llamado Colbert y últimamente está hablando más de eso un iraniano, porque lo que parece llamado Darwin Glaser. Ejemplos de dependencia del Estado para que todo el mundo entienda. El mayor ejemplo y el más clásico es el filme Luzes da Cidade de Chaplin, Dona 31. Chaplin es el clásico vagabundo del filme y fica amigo de un millonario na rua. O millonario estaba bêbado. O millonario aprende que cuando él está bêbado, conhece un cara maravilloso llamado Chaplin, fica amigo dele, leva ele para casa, e fica em casa bem tratado, e tudo isso, participa em festas, e tal. No dia seguinte o milionário acorda que não estava mais bêbado. Olha, parece quem será este vagabundo, e expulsa. O milionário aprende a associar o estado de bebedeira dele com Chaplin ou a gente. E fica amigo do Chaplin quando ele está bêbado, quando o milionário está bêbado. Desconhece ele como amigo ou como pessoa até quando ele não está mais bêbado. Dependendo, se faz essa memória Chaplin ou a gente, se faz dependendo do estado de bebedeira. Outra coisa clássica que entrou aqui no título de uma canção é I'm in the mood for love, simply because you're near me, que é de Dorothy Fields e a música de Jim McHugh, e Dona 35. In the mood for love, a lembrança daquela mulher deixa o cara que canta, ou a lembrança daquele homem deixa a mulher que canta, que escreveu a letra da mulher, Dorothy Fields. E isso traz a memória do amor. Tem que estar na modalidade, no modo do amor, no mood por lado, para pensar em amor. Quando a mulher está perto dele, se evoca essa memória. Depende do estado emocional, hormonal em boa parte, devido ao amor. Outra coisa, há momentos na vida em que a coisa é ou fugir ou lutar. Momento de perigo, momento de medo. Quando tem medo, há duas coisas que se pode fazer. A mais sábia é fugir. A que costumamos fazer muitas vezes é lutar. Às vezes não há mais remédio que lutar. Então, quando temos que fazer isso, é bom nos lembrar disso e lembrar de outras situações de fuga, de lutas, de medo, tá? E não de beber água ou sexo. Não é o momento para pensar em the mood for love. É o momento de pensar, sai correndo por caminho nazistas. Tá? Então, esse é outro típico exemplo. Aí os hormônios são adrenalina periférica, corticoides, etc. Quando queremos beber água ou quando queremos fazer sexo, já foi mencionado, são casos que também o estado geral traz à tona a memória correspondente. Então, memória que dependem disso são a memória do medo, memória da sede, memória do sexo, memória do amor e de muitas coisas.
coisa interessante da memória é que é possível, como mencionei, criar memórias falsas. E isso é fácil de fazer, principalmente depois da aquisição. Quem melhor estudou isso foi Elizabeth Loftus, que no ano 75 apresentou um grupo de pessoas com um breve filme de um acidente automobilístico. E minutos depois perguntou para a pessoa: a que velocidade ia o carro quando batia no 20 milhas por hora? Tinha vidro quebrado na cena? Não. Tinha ferido do morto? Não. A outro grupo que tinha visto o mesmo filme perguntava, mesmo tempo depois, a que velocidade ia o carro quando se estraçalharam com 80 milhas por hora? Tinha morto na cena assim? Vários. Tinha vidro quebrado, cheio de vidro quebrado. Então muda o conteúdo da memória por uma coisa dita depois de adquirir a memória, que não tem relação direta, não era uma coisa factual, era uma coisa qualificativa. Nós repetimos esse estudo anos depois com Marcia Chaves, aqui no Hospital Clínica, e apresentamos às pessoas um questionário, pessoas que nunca tinham visto a Copa do Mundo de 54, que como não passou na televisão, ninguém viu, tá? Mas alguns sabiam que ganhou, que esse era o segundo. O Brasil se deu mal, quase ninguém brasileiro se lembrava dessa Copa. Mas já foi ganha pela Alemanha, e foi a primeira Copa ganha pela Alemanha, e que perdeu a final foi a Hungria, que foi a equipe famosa, né? Aí damos um questionário com coisas factuais, quem fez tal gol, quem foi expulso do tal jogo, e aí as pessoas tinham 10 minutos para aprender, aprendiam e tiravam em média 7 pontos mais ou menos, quando perguntava um dia depois. Algumas pessoas, depois de apresentar os dados da Copa, damos um papelzinho com uma frase. A Copa foi a pior jogada até o momento, mal considerada por todos os comentaristas. Outros receberam um papelzinho que dizia a Copa foi de excelente qualidade. Os que receberam um papel que dizia que era de excelente qualidade lembravam mais de 7 pontos. Os que receberam a Copa diziam que a Copa não valeu nada, nada importava. Os dados numéricos que temos agora não se lembravam. Quem ganhou a Copa? A Copa é ruim, porque vai para quem me lembrar isso. Então, acrescentamos informação não factual através de um breve comentário por texto, parecido ao que fez Elizabeth Loftus. Isso foi repetido por um argentino chamado Forcato, no ano 2010, trabalhando com um amigo meu que faleceu, que se chamava Héctor Maldonado, e fizeram uma coisa parecida, viram em que momento se acrescenta informação à memória para depois. É possível modificar uma memória por um comentário ou por coisas não factuais depois dele. Isso cria muitas vezes memórias falsas. Elizabeth Loftus tudo isso então com a confiabilidade ou não de testemunhas em julgamentos orais. Ela era psiquiatra forense, né? Porque tudo isso é muito... E é possível mudar a declaração de uma testemunha acrescentando uma palavra. Estava muito furioso o assassino, não o suspeito. O assassino, quando disparou, essa palavra mudou. Esse cara já é assassino. O júri vai considerar isso. Porque a testemunha muda sua declaração conforme o que lhe diga. E existem argumentos, que melhor que estudou memória falsa, Sebastian Schachter, que é um americano que está por aí, muito bom, escreveu livros. E existem argumentos a favor e contra o uso dessa propriedade de mudar o controle da memória. Argumentos contra são evidentes, por exemplo, no trial by jury, não se deve fazer isso, porque a testemunha vai dizer ruim. Mas, quando devemos nos dar conta de que o que falamos numa palestra, por exemplo, é que eu estou mudando a opinião de vocês sobre muitas coisas. A palavra consolidação não representa para vocês a mesma coisa que representava antes de vocês estarem aqui, representa outra. Mudei a memória, mudei uma palavra clássica, consolidação, aquisição, mudei essa palavra para vocês. E isso provavelmente vai durar talvez o resto da vida, não sei. Ora, fazemos isso sempre, fazem isso conosco no colégio, fazemos isso com nossos alunos na universidade. Mudamos a opinião. O carbono não é mais um papel para fazer cópia, ninguém sabe que é isso para fazer cópia. Usar um papel preto para fazer cópia. O carbono, depois de um curso de química orgânica, é uma coisa completamente diferente. Não é mais um papel. Então é outra coisa. É uma coisa
significa coisas, às vezes, fortes, textos que são ditas. Se muda seu conteúdo. Por exemplo, eu nasci na Argentina. Há 40 e tantos anos que moro aqui, agora sou evidentemente daqui. Ouvi muitas coisas sobre a Argentina que lá na Argentina não tinha ouvido antes. Meu conceito da Argentina mudou completamente nesses últimos 40 anos. Penso outra coisa sobre aquele país. Principalmente agora sendo governado por mais. Mas aqui vou apresentar agora uma lista no que vou passar. Mas vamos aos tipos de memória. Se estuda através de experimentos como este do ratinho que mostrei, mas que não vou explicar agora porque levaria tempo, se classifica de diversas formas. Pela duração e pela função existe uma memória que é a memória online, chamada memória de trabalho. Por exemplo, a memória imediata, que dura segundos ou minutos. Serve para compreender. Típico exemplo, a terceira palavra da minha frase anterior. A mim me serviu para entender o que tinha que dizer, e a vocês para entender a frase e a que veio depois. Já ninguém se lembra mais dessa palavra. Eu não tenho ideia qual foi a terceira palavra daquela frase anterior. Nem você, ninguém desapareceu. Essa memória durou segundos. Serve para compreender o que está sendo feito na hora. A memória do número telefônico. Me dá o número do dentista. Isso para sempre. Se o telefone não se lembra, ninguém vai saber. Essa é a memória de trabalho. Se usa vem cavalgando em todas as demais memórias. Sem ela não existe o resto da memória. Outras memórias, outro tipo de memória é a memória de curta duração, que dura minutos ou poucas horas, já não segundos, sino que a memória que usamos para interagir, conversar, ler. Estamos lendo um livro, na página 3, escrevemos do nome não sei o que está na página 1. Essa memória é uma memória de curta duração, dura minutos ou poucas horas, até 3 ou 6 horas. Serve para isso, para interagir, conversar, ler, ir a lugares próximos. Por exemplo, aqui na farmácia, que tenho que lembrar da segunda carta que passei para depois aí me reorientar. Memória de longa duração. A memória a qual se aplica o termo consolidação, que dura muitas horas, dias, e através de um sistema chamado de persistência, pode durar semanas, meses ou anos. Existem muitos sistemas de persistência, e nisso não vou entrar no detalhe agora. Como vem as memórias? A memória em verde, marquei aqui a memória de trabalho. Ocorre em todas as memórias. Depois vem a memória de longa duração, que botei na sigla em inglês, long term memory. A memória de longa duração não é adquirida de um tapa, como vem aqui. Não é adquirida assim, toda uma seta cheia de informação. Não. É adquirida gradativamente e se vai construindo gradativamente. O processo se chama consolidação, dura varias horas. Durante muitos anos se duvidou se essa memória é necessariamente precedida de uma memória de curta duração, short term memory, ou a memória de curta duração era uma coisa diferente e paralela. Demonstramos através de uma série de experimentos muito simples, em 98 foi isso, também feito aqui na URGS, que o caso verdadeiro é este. A memória de curta duração é paralela, não é um predecessor da memória de longa duração. O que fizemos foi dar tratamentos, temos vários, usamos 17 tratamentos diferentes, testamos 300, com o qual conseguimos apagar a memória de curta duração e vimos que persistia, apesar disso, a memória de longa duração. Portanto, são separadas. É possível cancelar esta e permitir a outra. São separadas, não são consecutivas. Estas memórias são feitas numa estrutura chamada hipocampo, que aqui está desenhada em forma mais ou menos esquemática, que está ligado a uma região cortical vizinha, que é a chamada córtex entorrinal, através do qual o hipocampo se comunica com o mundo. O mundo manda sinais para o hipocampo via córtex entorrinal, estas fazem sinapse em algumas células antes de chegar ao hipocampo, e o hipocampo emite informação ao resto do mundo via o córtex entorrinal. Comunica com o resto do córtex, com a amígdala, com Nós estudamos durante muitos anos, durante os 30 anos mais ou menos, as alterações bioquímicas que ocorrem no hipocampo quando se produz consolidação de memória. Estudamos várias enzimas e outros compostos, substratos, a vezes, cofatores e outros, e dosamos eles no hipocampo e vimos que tem ciclos diferentes de maior ou menor concentração no hipocampo.
estudamos o efeito de muitíssimas drogas, aqui tem algumas só, em no hipocampo e muitas outras estruturas, todas aquelas que mencionei antes, a amígdala, córtex renal, córtex estratosfera, etc. E estudamos o efeito de inibidores ou de estimulantes dessa. E vimos que eles atuam em distintos momentos. Então, geralmente, o momento que atua cada uma dessas substâncias, essas drogas, coincide com os picos de conteúdo de diversos substratos bioquímicos. Então, com isso, conseguimos estabelecer um belo mapa. Aqui vou ter uma parte mínima desse mapa de que, dentro destas variáveis bioquímicas, quais participam na memória de curta duração, quais na memória de longa duração, no hipocampo e no cortex renal, e muitos outros lugares. Conseguimos fazer o retrato do que seria uma célula hipocampal, com todos enquadradinhos, todas as enzimas ou substratos mais importantes que atuam nela. Esta é uma sinapse, esta é uma terminação de um axônio que chega a essa sinapse do hipocampo, existem vários neurotransmissores que é sobre ela, o principal é o glutámico, que excita, este estimula cadeias de atividades bioquímicas diversas, todas las cuales fueron rigurosamente medidas, y estudamos efectos de antagonista, de agonista de todas ellas. Entonces, esto realmente ocurre, esto es la formación de una memoria en voz, en un hipocampo, todo esto. En algunas de estas variables se utilizan para memoria de corta duración, otras para memoria de longa duración, y eso hoy en día se sabe. Y otra cosa que podemos hacer también es medir actividad eléctrica. Esto era a medir, ya falei, el lenguaje entre cerebro y el voz del sinais bioquímicos, estos son sinais bioquímicos, mediados por neurotransmisores, dan los niveles de ligación de un neurona con otro, y sinais eléctricos. Los sinais eléctricos tienen un que es importante, que esto es de un amigo nuestro español, con el cual colaboramos para Federico, por efecto una mortalidad, y fueron colocados electrodos en camundongos. ¿Por qué el español no escogió ratos? Debe ser porque España es vizinha de Portugal. Camundongo, que es pequeñito, no rato, porque no, 60 gramos, 5 gramos. Entonces ahí es mucho más difícil colocar un o varios electrodos en el cerebro de un camundongo, él se lo hizo como ninguém. Son los que mejor pagan eso. Entonces colocaron ellos en todos los lugares diferentes del hipocampo. Esta región se llama CA3 y esta otra se llama CA1. Estimularon el CA3 y recogieron potenciales en la región CA1 y vieron que ese potencial aumenta de tamaño cuando se estimula rápidamente. Aquí estimulado la región de 1 por segundo durante horas y el potencial en la región CA3, CA1 no varía en tamaño a lo largo de varias horas, en este caso 1 hora. Si pasa a estimular rápidamente durante 1 segundo, él muda también rápidamente y sobe y se mantiene alto durante muchas horas. Tiene dos pesquisadoras, una suiza y una americana, que consiguieron estudiar cuántas horas de vida en la verdad, 1000. Se mantiene elevado durante 1000. La suiza se llama Stoibli y la americana se llama Barnes. Es duda de heroína para hacer este tipo de trabajo. Y consiguieron hacerlo. Y entonces puede producir una potenciación de longa duración, muy longa duración, inclusive de muchas horas o de meses. No hipocampo estimulando una región y se puede mejorar. Cuando la persona vio esto, que el primero vio esto era un inglés llamado Tim Bliss, que se presentó este año, y Tim Bliss atribuyó eso a eso, pensó esto debe ser algún patrón de memoria, un fenómeno eléctrico que dura meses, eso puede tener que ver con la memoria. Tem que ver con memoria, eso fue descubierto después. Los pasos moleculares de la potenciación de longa duración, long term potentiation, aún son mismos que utiliza la memoria para hacer efecto. Tienen analogías y identidad entre las dos cosas. Y eso vimos que se produce el ETP durante y después de que desarrolla una memoria no aversiva en los ratos, y antes hizo el grupo español de Agnès Gruard, que es catalán, y de este otro grupo, el grupo de MIT, consiguieron descubrir el ETP en memoria aversiva, y no vimos de memoria no aversiva también. Entonces es una cosa general. Aquí un rato aprende una cosa X y aumenta la ejecución de esa respuesta aprendida, y después esa respuesta aprendida eventualmente se extingue, cae. En cuanto el animal está aprendiendo, se produce potenciación de longa duración del hipocampo, visto aquí por el tamaño del potencial de inicio y del final, ¿de acuerdo? Y eso agota a un normal después de mucho tiempo.
casos acompanha depressão de longa duração, isso estudamos recentemente, isso não vou entrar nisso agora. Aqui ensinamos um ratinho, tem um rato que carga com um lomo de rato, a reconhecer objetos. Colocamos ele num ambiente no qual tem dois objetos diferentes. Um montado com Lego e outro uma bola de plástico. E aí, depois, eventualmente, trocamos de objeto e ele no vai se concentrar em explorar o novo. Reconhece o novo como novo e o usado como usado. Esse reconhecimento se aprende, tá? Se pode medir facilmente e durante esse reconhecimento ocorre também um aumento de potencial que foi interpretado como potencial de longa duração. Então, isto acompanha a consolidação celular no hipocampo, o mecanismo consiste en potenciación de longa duración para muchos tipos de memoria, tal vez para todos, y tal vez la depresión de longa duración para ellos. Ya en la consolidación de sistemas y en la elaboración de memoria, también otros procesos de reordenamiento celular, crecimiento de nuevas sinapsis, nuevas conexiones o alteración de lo existente, como ya previó Ramón y Cajal en 1893. Y le previó que eso debía acontecer y eso fue visto en los 30 años populares. Bom, isso acho que vou parar por aí, não vou entrar nessa parte agora, que ilustra que se pode aprender a cada idade. Posso responder sobre isso que quiser. E aqui o atual elenco do laboratório, doutores com D, alunos de pós-graduação de doutorado e de mestrado com D e M, este vem de Lyon, vem todo que tem que viajar para aprender isso. E aqui tem até, inclusive, bolsistas de iniciação que contribuem com muito, não só com que compõe o laboratório. Então, aqui encerra-se a parte e não sei o que será depois. Obrigado, professor Esquerdo. Então, agora eu passaria a palavra ao professor César Barreira. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um grande prazer novamente participar aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa querida URGS, que eu até já aprendi um pouco dizer, e construí grandes amigos aqui nessa universidade. Tenho o meu grande amigo José Vicente Tavares dos Santos, é um amigo e irmão, mas eu estou vendo aqui pessoas, a Cláudia, a Cornélia e outras pessoas que podem ser, estejam vendo bem. De certa forma, a gente construiu essa relação de produção do conhecimento. Tá? Então, eu venho aqui sempre com esse caráter, atravessando esse Brasil. Eu acho que eu sou mais estrangeiro do que o Esquerdo, é mais perto, eu estou mais longe, né, de vocês aqui. E é sempre esse grande prazer. Tá? Eu vou adentrar em um tema, primeiro depois dessa belíssima exposição, mais fundamentada do que provavelmente a minha, e também de falar de um tema onde nós temos aqui na plateia alguns mais especialistas do que eu. Tá? E o primeiro ponto que é interessante, que a gente pode destacar, é que eu digo que falar de memória social é adentrar em uma temática com várias diversas possibilidades de análise. Vou dividir a minha apresentação em dois momentos. No primeiro momento, vou tentar situar ou problematizar a memória social a partir de algumas máximas que rondam ou delimitam essa temática. No segundo momento, vou fazer um exercício, vou analisar duas situações que configuram, para mim, reconstruções de memória social. Uma é sobre um personagem da historiografia portuguesa, classificado como bandido-herói, é o José do Telhado. A outra situação é sobre a Comissão Memória e Verdade das Universidades do Ceará, a qual eu estou presidindo. Quanto ao primeiro aspecto, vou privilegiar profundamente dois grandes estudiosos da memória social, que são Michel Polack e Maurício Halbach. Halbach nasceu em Rennes em 1877, viveu em Paris no início do século XX e foi um profundo conhecedor dos debates filosóficos da época. Durante 7 anos foi discípulo de Bergson. No entanto, logo se sentiu
sentiu mais cientista do que o filósofo e rompeu com sua formação ao ocupar-se dos estudos das ciências aplicadas na sociedade. Estudou direito, economia política, matemática e estatística. Conheceu Durkheim e nesse período Haubach tateava, procurando abrir para si um caminho, um método e objeto de seu estudo, que era a sociedade. Por isso, ele foi procurando estabelecer distância de tudo que considerava impreciso, dogmático ou por demais empírico. Para compreendermos o conceito de memória social de Haubach, é interessante observarmos que sua teoria da memória está articulada a uma abordagem epistemológica, ou seja, a uma teoria do conhecimento que fazia parte do estudo da estrutura material dos grupos e populações. Esse era o seu ponto de partida. Haubach fez parte de uma geração de intelectuais que procurava desenvolver uma ciência aplicada na solução de problemas sociais. A crença no progresso democrático e social fazia parte do seu mundo e a ela foi acoplada a defesa do espírito coletivo. A memória, para ele, era um fator agregador da sociedade. O conceito de memória social, em Haubach, deve ser compreendido a partir do vínculo do autor com as correntes reformistas do socialismo da sua época, bem como com as teorias durkheimianas. Esse interesse ele manifestava em suas opções de estudo, em exercício de pôr em ordem, através dos números, a matéria social e quantificar os acontecimentos sociais. Não é possível observarmos o conceito de memória social adotado por Hobsbawm, eu confundi sempre, tá? Porque o Hobsbawm é mais familiar para mim, tá? Sem nos remetermos à sua obra de 1925. Os quadros sociais da memória. É neste primeiro livro, escrito sobre o tema, onde aparecem delineações claras sobre o que seria uma sociologia da memória. Nela, dialoga com a psicologia, sobretudo com Freud, com a filosofia, principalmente com Bergson, e constrói uma abordagem alicerçada na sociologia de Durkheim. Pela primeira vez, a memória era assinalada de forma sistemática, observando o seu caráter social. O conceito de memória social é mais um dos pontos de seus escritos, dos quais é enfatizada a rejeição de que a natureza humana fosse animada por impulsos subjetivos ou egoístas. A memória, até então amplamente reconhecida como sendo determinada por questões subjetivas, passava a ser objeto de estudo como fato social. Na sua acepção, só se pode entender o ato de lembrar e esquecer se percebermos suas associações com o todo social. É fundamentalmente essa questão que ele trabalha, né? O termo quadros sociais era naquela época bastante utilizado pela crítica literária, com o significado de um sistema de referências temporais. Na obra há uma semelhança semântica, porém a noção é mais ampla. Ele associa quadros sociais a um sistema de representações que podem ser de lógica, de cronologia ou topografia, que antecipam a lembrança, fornecendo assim um sistema global de localização do passado no presente. As relações da memória da sociedade havia se tornado centro de seu pensamento. Vários exemplos são citados com o objetivo de reafirmar algumas posições já indicadas em os quadros sociais da memória e explicitar suas teses de que a memória é constituída por imagens e esquemas do passado aos quais não temos acesso. Os indivíduos não recordam sozinhos. Isto é uma questão central. As lembranças são frutos deste esquema, os quadros socialmente adquiridos. O autor rejeita a ideia de que haja criação ou inspiração no ato de rememorar. O que existe é uma complexa combinação de variados quadros adquiridos socialmente no percurso do indivíduo. Haubach inicia o capítulo 1 da memória coletiva evocando o depoimento
algo que não tem sentido senão em relação a um grupo do qual se faz parte. O depoimento supõe um acontecimento real, outrora vivido em comum. Halbach fala do depoimento do eu de que se lembra. O primeiro testemunho, o depoimento ao qual podemos recorrer, será sempre o nosso, e ele tem aspectos vivos da lembrança de uma comunidade. O eu depõe e dá testemunhos para a construção da memória do presente. Halbach mostra, através dos exemplos que ilustram o seu texto, que a memória individual existe, mas para que ela está enraizada dentro dos quadros sociais. Ela está situada no encruzilhamento das redes sociais diversas, nas quais nos engajamos. Nada escapa à trama da existência social. Sobre a possibilidade de uma memória estritamente individual, Halbach nos mostra, através das reflexões sobre as memórias da infância e, posteriormente, sobre as memórias dos adultos, que todas são eminentemente sociais. As da infância, porque são impregnadas do que resulta do grupo, do qual a criança faz parte, mais intimamente que é a família. As de adulto, porque devem ser compreendidas dentro de quadros sociais, de pensamentos e vivências dos grupos sociais aos quais pertencemos. Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. E este ponto de vista muda conforme o lugar que o indivíduo ocupa. E é este lugar, por sua vez, muda segundo as relações que o indivíduo mantém com o grupo social. O que temos dentro do quadro de nossas lembranças antigas são adaptadas do conjunto de nossas percepções atuais. Nesse sentido, dá o exemplo de quando retornamos a uma cidade onde já estivemos anteriormente. Aquilo que percebemos nos ajuda a reconstruir um quadro em que muitas partes estavam esquecidas. Halbach considera que isso é uma espécie de confrontação de vários depoimentos que concordam no essencial, apesar de divergirem em alguns pontos. Esse essencial é que nos permite reconstruir um conjunto de lembranças de modo a reconhecer. Se pudermos nos apoiar também sobre a lembrança dos outros, nossa confiança na exatidão de nossas lembranças será maior. Halbach observa que, na realidade, nunca estamos sós. Quando, por exemplo, passeamos sozinhos por uma cidade como Rio de Janeiro, Porto Alegre, carregamos conosco várias pessoas representadas ali pelas experiências sociais que vivenciamos e pelos conhecimentos que acumulamos vivendo em sociedade. Halbach explica, através de exemplos, que o esquecimento ocorre pelo desapego de um grupo, pois para lembrar a necessidade de uma comunidade afetiva, os indivíduos utilizam imagens do passado enquanto membros de grupos sociais. O desapego desses grupos colabora com o esquecimento. Importante esse aspecto da teoria de Halbach relativo ao esquecimento, entendido como desapego, o desengajamento do grupo. Podemos sintetizar o conceito de memória social de Halbach em 3 afirmações. Primeira, as memórias só podem ser pensadas em termos de convenções sociais. Segundo, a abordagem a estas convenções se dá no mundo empírico, observável. Terceiro, o passado que existe é apenas aquele que é reconstruído continuamente do presente. A outra referência que eu, de certa forma, marco muito para discutir a questão da memória social, como eu fiz referência anteriormente, é Michel Polak, que nasceu em Viena, Áustria, em 1948, morreu em Paris em 1992, teve toda uma formação do Centro Nacional de Recherche e Científica, foi orientando do Pierre Bourdieu, defendeu tese na École Pratique des Hautes Études,
Universidade de 1975. Estendeu-se a diversos campos de pesquisa que confluíram para uma reflexão teórica sobre o problema da identidade social em situações limites. Ele trabalhou muito com a questão das mulheres e principalmente das mulheres no campo de concentração. Michel Polac esteve aqui no Brasil em 1987, no Rio de Janeiro, e proferiu palestras que, de certa forma, deu origem ao que eu gostaria de destacar, para nós é muito importante na área de ciências sociais, que é o artigo dele sobre memória, esquecimento e silêncio. E ele sempre percebia essa questão do que seria memória social. Então nós vamos encontrar, e tem uma psicóloga, Jo Condá, que diz que o conceito de memória social não pode ser formulado em moldes clássicos, sob uma forma simples, imóvel, unívoca. Pensamos ao contrário, que se trata de um conceito complexo, inacabado e permanente processo de construção. É desse pressuposto que essa autora, Jo Condá, conduziu as suas reflexões sobre memória social e que trago aqui um pouco para vocês. Ela evidencia muito mais o caráter exploratório e questionador do que a necessidade de respostas fechadas e acabadas ou exatas sobre o tema. O conceito de memória vem, para Jobodá, vem geralmente colado ao de cultura. Este ponto já aponta um leque de possibilidades de discussão. Uma primeira proposição colocada por vários estudiosos desta temática é o conceito de memória social é transdisciplinar. Nesse sentido, podemos destacar os trabalhos da antropologia, da história, da psicologia, da sociologia, e não podemos deixar de fazer referência à conferência do esquerdo. Podemos dizer que a memória social, como objeto de pesquisa passível de ser conceituado, não pertence a nenhuma disciplina tradicionalmente existente, e nenhuma delas goza do privilégio de produzir o seu conceito. Esse conceito se encontra em construção a partir de novos problemas que resultam do atravessamento de disciplinas diversas. A transdisciplinaridade do conceito de memória social decorre pelo motivo deste não pertencer, em tese, a nenhum campo específico e delimitado, mas está justamente no atravessamento de disciplinas diversas. Várias disciplinas que dialogam em um questionamento contínuo,